Olá, meus preciosos irmãos, amigos, ouvintes. Vamos para mais um programa Semente de Vida e desta feita ainda vamos continuar discorrendo um pouquinho sobre a vida de John Bunyan, o autor do livro O Peregrino e muitos outros que foram escritos sob a inspiração do precioso Espírito Santo de Deus. E eu quero, nessa programação, ler aqui uma escritura que está em Efésios, carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 4, que diz assim: uma vez que temos ouvido falar de Jesus e temos sido ensinados sobre a verdade que vem dele, devemos nos livrar da nossa antiga natureza e do velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros, pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos, as suas atitudes e revistamo-nos de nossa nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa com Deus. E aí ele segue, o apóstolo segue, falando de abandonarmos a mentira e permanecermos na verdade, e ele vai por aí afora, e nós sabemos que quando nós cremos verdadeiramente em Cristo e o aceitamos não só como nosso Salvador, mas sim também como o nosso Senhor, nós passamos da morte para a vida e nos tornamos estas novas criaturas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vimos na programação passada a experiência que João Bunyan teve, a luta que ele teve e a experiência que Deus lhe deu quando ele recebeu esta nova experiência que transformou toda a sua vida. E ele diz assim, na luta que ele estava lutando com o Senhor, foi para que o Senhor o libertasse do vício, do pecado e da servidão deste mundo. E ele diz assim: percebi pelas Escrituras que o Espírito Santo não quer que os homens enterrem os seus talentos e dons, mas antes que despertem estes dons. Eu dou graças a Deus por me haver concedido uma medida de compaixão pela alma do próximo. Então, quando você recebe essa experiência com Deus, uma das coisas muito sobressalientes que acontece na sua vida é que você se interessa pelas almas do próximo, ou pela alma do próximo. E me enviou a esforçar-me grandemente para falar uma palavra que Deus pudesse usar para apoderar-se da consciência e despertá-la. O Senhor respondeu este tão grande anelo do seu coração. E o povo começou, através das suas pregações, a se sentirem comovidos e angustiados no espírito ao se despertarem
para o horror de seus pecados. Porque é nesta hora em que nós verdadeiramente necessitamos ou sentimos a necessidade de aceitar o Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim: de coração eu clamei a Deus com grande insistência que ele tornasse a palavra, a pregação eficaz para a salvação. E de fato, o Senhor me concedeu esta graça. Na pregação, eu realmente sentia as dores de parto para que nascessem filhos para Deus. Que coisa! O certo é que quando você verdadeiramente se esforça para cumprir o verdadeiro propósito de Deus por sobre a sua vida, depois dessa experiência maravilhosa que você tem com Deus, é certo que o inimigo fica muito furioso. E fique certo que ele vai lutar com tudo o que ele tem para poder de alguma forma te atrapalhar, para que de alguma forma ele possa te impedir de cumprir o verdadeiro propósito de Deus aqui, por sobre a face dessa terra. Então, imediatamente, os obstáculos que John Bunyan tinha de encarar foram muitos. Satanás viu-se grandemente prejudicado pela obra deste servo, começou então a levantar barreiras de todas as formas. E John Bunyan resistia fielmente a todas as tentações de vangloriar-se sobre o fruto de seu ministério e cair na condenação do diabo. Quando certa vez um dos ouvintes lhe disse que ele havia pregado um excelente sermão, ele respondeu: não precisa dizer-me isto, porque o diabo já se adiantou e cochichou isto nos meus ouvidos. Então, o inimigo das almas suscitou os ímpios para caluniá-lo e espalhar boatos por todo o país, a fim de induzi-lo a abandonar o seu ministério. Chamavam-no de feiticeiro, cangaceiro, afirmavam que vivia amancebado, que tinha 2 esposas e que os seus filhos eram ilegítimos. Quando o maligno falhou em todos estes planos de desviar Bunyan do seu ministério glorioso, os inimigos então usaram uma outra artimanha, dizendo que ele não observava os regulamentos dos cultos da igreja oficial. As autoridades civis o sentenciaram à prisão perpétua, recusando terminantemente de revogarem a sua sentença, apesar de muitos esforços de seus amigos e mesmo dos rogos de sua própria esposa. Ele tinha de ficar preso até que ele se comprometesse em não pregar mais. Acerca da sua prisão, ele diz: nunca tinha sentido a presença de Deus ao meu lado como depois de ter sido encarcerado, fortalecendo-me tão ternamente, até me fazer desejar
maiores provações para receber da parte de Deus maiores consolações. Duas coisas ardiam no coração de John Bunyan acerca de como ele poderia encarar a morte se chegasse a tal ponto. E ele foi dirigido a orar, pedindo a Deus que lhe fortalecesse com toda a força, segundo o poder da sua glória, para que ele pudesse, caso fosse preciso, necessário, selar o seu testemunho com o seu próprio sangue, Deus lhe desse essa graça maravilhosa. E a segunda consideração foi na passagem que diz: mas nós temos tido dentro de nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, porém em Deus, que ressuscita os mortos. Cheguei a ver por esta escritura que se eu chegasse ao ponto de sofrer, que primeiramente tinha de sentenciar à morte todas as coisas que pertenciam à sua vida, considerando-me a mim mesmo um morto, minha esposa, meus filhos, a saúde, os prazeres, enfim, tudo como mortos para comigo e eu morto para com eles. Então, aí está uma maneira, que ele tinha esses dois pontos sobressalentes na sua vida e que ele pediu graça a Deus para prepará-lo para o que fosse que viesse no seu caminho. Contudo, apesar desse auxílio, senti-me um homem cercado de fraqueza. A separação da minha esposa e dos meus filhos aqui na prisão tornou, às vezes, como se fosse a separação da carne dos ossos. E isto não somente porque me lembro das tribulações e misérias que os meus entes queridos têm que sofrer, especialmente a minha filhinha cega, minha pobre filha. Quão triste é a tua porção neste mundo. Serás maltratada, pedirás esmola, passarás fome, frio, nudez e outras calamidades. Os sofrimentos da minha ceguinha quebram-me o coração em pedaços. Que coisa! Às vezes nós olhamos, e queremos um caminho de flores, quando os nossos preciosos irmãos estiveram navegando por mares de sangue. Nem todos os horrores da prisão abalaram o espírito de John Bunyan. Quando lhe ofereciam a sua liberdade, sob a condição de que ele não pregasse mais, ele respondia: se eu sair hoje da prisão, pregarei amanhã com o auxílio de Deus. Passou mais de 12 anos encarcerado. Passou mais da quinta parte da sua vida na prisão. Depois que ele foi liberto, ele pregou em muitas cidades e ele continuou o seu ministério fielmente até a idade de 60 anos, quando ele foi atacado por uma febre e veio a falecer. O seu túmulo, ele é visitado por centenas de milhares de pessoas. Agora, eu pergunto a cada um de vocês que estão me ouvindo nesta hora, como se explica o êxito de John Bunyan, um orador, um escritor, um pregador, um professor de escola dominical e pai de família, e cada um com o seu ofício. Mas como se pode explicar
o maravilhoso sucesso que John Bunyan alcançou? Como pode um iletrado pregar como ele pregava? Escrever no estilo como ele escreveu, capaz de interessar uma criança, um adulto, um pobre, um rico, um rei, um doutor ou um idouto? A única explicação do seu êxito é que ele era um homem que vivia em constante comunhão com Deus. Apesar de seu corpo estar preso no cárcere, a sua alma estava liberta, porque foi ali, numa cela, que John Bunyan teve as visões descritas em seus livros, visões muito mais real do que os seus perseguidores e as paredes que o cercavam. Depois de desaparecerem os seus perseguidores e as paredes se tornarem em pó, o que John Bunyan escreveu continuará a iluminar e a alegrar os corações por todas as terras, em todas as gerações. Como este santo guerreiro de Deus lutava com Deus em oração. Olha o que ele diz. Há na oração o ato de desvelar a própria pessoa, de abrir o coração perante Deus, de derramar afetuosamente a alma em pedidos, suspiros, gemidos. O Senhor disse Davi, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. Salmo 38, verso 9. E outra vez, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim, derramo a minha alma. Então, isso está no Salmo 42, no verso 2 até o 4. Note, derramo a minha alma. É um termo demonstrativo que, em oração, está dizendo que está saindo a sua própria vida, está saindo toda a sua força para Deus. Em outra ocasião, ele escreveu: as melhores orações consistem, às vezes, mais de gemidos do que de palavras. Gemidos inexprimíveis, que somente o Espírito sabe, somente o Espírito conhece. E estas palavras não são mais do que mera representação do coração, vida e espírito de tais orações. Como ele insistia, como ele importunava em oração a Deus. É claro que nós podemos ver isto no texto seguinte. Eu te digo, continua a bater, a chorar, a gemer, a prantear, se ele não se levantar para te dar, porque é seu amigo, ao menos por causa da tua importunação, levantar-se-á para dar-te tudo o que precisa. Sem contestação, o grande fenômeno da vida de John Bunyan consistia no seu conhecimento íntimo das Escrituras, as quais ele amava, e na perseverança e oração ao Deus que ele adorava. Se alguém duvidar que John Bunyan estava na mais perfeita vontade de Deus,
durante aqueles 12 longos anos que ele passou na prisão, deve se lembrar que este servo de Cristo, ao escrever O Peregrino, durante esse período em que ele se encontrava preso, pregou um sermão que já dura mais de 3 séculos e que hoje tem sido lido tem sido traduzido em mais de 140 idiomas e é o livro de maior circulação depois da Bíblia. Pense, sem tal dedicação, não seria possível conseguir este incalculável fruto eterno deste sermão que foi pregado por este humilde e singelo servo do Deus vivo. Oh, queridos e preciosos amigos, irmãos, ouvintes, que isto seja uma inspiração para o seu coração nesta hora. Que isto venha influenciar a sua vida, motivar tudo aquilo que você tem desejado, que é esta experiência maravilhosa com Deus e encontrar o verdadeiro plano de Deus para a sua vida e cumprir com o plano, com o propósito que o Senhor tem por sobre a sua vida, as nossas vidas, e sejamos esse instrumento no qual Deus trabalha, Deus opera, Deus se manifesta. Deus te abençoe, meus preciosos irmãos, amigos e ouvintes.